E aí, galera? Beleza? Beleza, Tainara? Beleza? Beleza, Natália? Tudo de bom, né? Vamos, vamos começar nosso bate-papo de hoje, então. Isabela chegou. Vou esperar mais um pouquinho, ver se chega mais alguém, né? 9h01 ainda. É a primeira aula hoje do dia de vocês? Primeira aula, né? Hoje é a primeira aula. Depois tem quem? Matemática. Depois quita. Eu acho que é isso aí. Chegou mais alguém? Chegando. Vamos. Galera, então olha só. Deixa eu recapitular o que nós discutimos, a aula anterior, né? Então, hoje, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fechar em 2 exercícios para eu resolver com vocês, né, sobre estudo dos gases. Então, por que eu preciso saber de gases? Pensando em física. Eu preciso saber de gases que nós temos uma equação geral dos gases ideais. E que os gases ideais não existem. Mas e que gases? Eu posso ter um gás real, aumentar a sua temperatura e diminuir a sua pressão a partir do momento que ele vai se tornar um gás perfeito. Perfeito? Ele vai se tornar um gás perfeito. Então, quando o gás está nessas condições de real, de ideal ou perfeito, ele obedece a essa equação geral dos gases ideais ou gases perfeitos, como queiram. P1. Deixa eu fazer de outra cor, né? Porque está ruim aqui. Então, vou fazer aqui, ó. P1, B1, dividido por T1 é igual a P2, V2 dividido por T2. É isso aqui que nós sabemos. Show? Nós sabemos isso aqui. E aí, nós temos 3 tipos de transformações, né? Temos 3 tipos de transformações que nós discutimos na aula passada. 3 tipos. Uma transformação que a minha temperatura é constante. Então, transformação onde T1 vai ser igual a T2, que é de Boole-Mariotti, que é uma transformação isotérmica. Eu preciso ficar decorando qual é a fórmula para a transformação isotérmica? Não precisa. Não tem necessidade, não há necessidade de vocês ficarem decorando. É só vocês entenderem o seguinte, cara, como é que é a fórmula geral para os gases ideais ou gases perfeitos? Não é P1, V1 sobre T1?
que é igual a P2, V2 sobre T2. É o tal do pivot povotó, né? E vamos cortar, então. Ó, então, cortando aqui, ó, cortando. Já que T1 é igual a T2, a gente vai simplificar. O que sobrou para a gente? Ao invés de ser pivot povotó, ficou só P1, V1 é igual a P2, V2. Com essa observação, o que nós vamos concluir? Vamos concluir que pressão ela é inversamente proporcional ao volume. Então, quer dizer que se eu tenho um sistema que tem um gás, eu aumento a sua pressão, quer dizer que seu volume diminuiu para uma mesma temperatura. Tá claro? Isso nós estudamos ontem. O que nós aprendemos ontem também? A lei de Gay-Lussac, que ele fala aqui transformações isobáricas. O que é uma transformação isobárica? É uma transformação onde P1 é igual a P2. Nós chamamos isso de transformação isobárica. E nessas transformações isobáricas, então vou usar a mesma equação, pivot povotó por que pivot povotó? Porque de inicial e final, né, usava lá PI, VI, TI, PO, VO e TO, então pivot povotó. E já que as pressões são constantes, a gente corta P1 e P2, o que sobrou para a gente? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Qual a conclusão que nós tiramos disso aqui? Nós tiramos como conclusão que volume é diretamente proporcional à temperatura para uma mesma pressão. Então, quer dizer que se eu submeto um gás a uma mesma pressão, se eu aumentar a sua temperatura, o seu volume vai aumentar. Se eu diminuir a sua temperatura, o seu volume vai diminuir. Se eu comprimir esse gás, a sua temperatura vai aumentar. Se eu expandir esse gás, a sua temperatura vai diminuir para uma mesma pressão. Então, não, se eu expandir, a temperatura aumenta. Você está entendendo? O que é diretamente proporcional? Comprimiu, a temperatura diminuiu. Expandiu, a temperatura aumentou. Isso para uma mesma pressão. São diretamente proporcionais. A nossa terceira e última observação é a lei de Charles, onde ele disse que se chama de transformações isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Eu gosto de isométrica, tá? Então, eu vou usar V1 é igual a V2. Então, aqui é a transformação isométrica. Professor, o que é uma transformação isométrica? Então, pivot povotó, olha, não precisa ficar decorando isso aqui, sai fora de decorar, não precisa. Já mostrei para vocês que o Enem não cobra essa matéria matematicamente, é só aplicações. Então, vamos cortar aqui, ó, corta V1 e V2, porque são iguais. O que sobra para a gente? Que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, pressão é diretamente proporcional à temperatura. Se eu aumentar a temperatura, aumenta a pressão. Se eu diminuir a temperatura, diminui a pressão. E isso é facilmente observado, já que a pressão no meu sistema é ocasionada pela colisão das partículas desse meu sistema com a parede do recipiente que o comportam. Se tem mais temperatura, eles têm mais energia cinética. Se tem mais energia cinética, tem mais colisões com a parede do meu recipiente. Foi isso que nós trabalhamos. E a atenção que eu dei para vocês é que sempre que eu trabalhar com qualquer uma dessas fórmulas, eu tenho que converter a minha temperatura para Kelvin. Eu não posso esquecer. Então, eu vou pegar a minha temperatura, que o exercício normalmente vai me dar em Celsius, e eu vou somar com 273. Não pode esquecer disso aqui, tá, gente? Ó,
Se não faz a conversão, dá merda. Tá? Foi isso que nós trabalhamos a nossa aula passada, uma síntese. Claro que eu falei mais coisa, falei o que precisa ter para um gás ser considerado real, ideal. Então, nós temos, né, qual a diferença, o que é temperatura supercrítica. Nós falamos sobre isso. Quem não pegou a aula de ontem, favor, né, retornar e assistir. Deixa eu ver se eu acho o meu slide. Então, nós estamos CCR. Estudo dos gases, é isso aqui. Então, nós estamos nesse nosso slide, estamos nos nossos exercícios, discutimos todo esse slide aqui. Agora nós estamos nesse nosso exercício aqui. Galera, estamos nesse exercício. Nesse exercício ele fala aqui um gás perfeito sobre as transformações indicadas num gráfico, pressão por volume, no qual os trechos BC é uma hipérbole. Então aqui eu tenho uma hipérbole. Então se eu tenho uma hipérbole aqui no BC, eu já posso concluir que a temperatura B é igual à temperatura C. Porque só vai ter hipérbole, só tem hipérbole quando, professor? Quando é uma transformação isotérmica. Então, aonde que B e C não foram iguais, eu vou cortar. Então, só de saber, nesse trecho que ele falou que é uma hipérbole, eu já corto a A e corto a B. Então, eu só fiquei agora em 3 alternativas. Agora, olha só o que acontece. Então, que transformação, e é isso que vocês vão saber no gráfico. Qual o nome dessa transformação de A para B? Então, o que eu tinha em A? Qual o nome dessa transformação de A para B? De A para B, eu tive uma, olha só, uma expansão. O volume de A é menor do que o volume de B. E, gente, eu preciso que vocês saibam disso para que vocês consigam entender termodinâmica. Então, o volume de A não é maior do que o volume de B. Então, o que eu tive aqui, de A para B? Eu tive uma expansão isobárica. Professor, por que uma expansão isobárica? Porque a pressão de A e B são iguais. Olha só, está no mesmo. Então, a pressão de A é igual à pressão de B. Então, se eu estou tendo um aumento de volume e as pressões não estão mudando, o nome que se chama isso é uma expansão isobárica. Se é uma expansão isobárica, eu estou falando, então, de uma transformação de quem? De quem? Né? Do cientista que inventou isso, a transformação isobárica, Gay-Lussac. E na transformação isobárica, nós sabemos que volume e temperatura são diretamente proporcionais. Então, quer dizer que, voltando para o nosso exercício aqui, se eu sei que houve uma expansão, automaticamente eu já posso concluir que a temperatura de A é menor do que a temperatura de B. Já que numa transformação isobárica, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Show? Show? Tá vendo como é que eu vou ter que aplicar aquilo lá? Então é isso que a física precisa. A física precisa que você entenda as transformações gasosas e você aplique isso aqui. Nós vamos trabalhar em transformações gasosas, em ciclos. Na primeira, segunda lei da termodinâmica. Então, é preciso que vocês enxerguem aquelas transformações, a lei de Gay-Lussac, Boyle-Mariotti, Charles. Eu quero que vocês enxergam aqui, nos gráficos. É esse o papel de vocês para a física. Gente, entenderam por que a temperatura de A é menor do que a temperatura de B? Fala para mim aqui no chat, se vocês conseguirem entender. Dá um feedback aí para mim aí. Show. Agora,
Que transformação está ocorrendo em C? De C para D. Então, eu sei que de A para B é uma expansão isobárica. De B para C, eu tive uma expansão isotérmica. Então, vamos colocar o nome. Então, de A para B foi o quê? Expansão isobárica. Vamos colocar aqui no cantinho aqui, ó. De A para B. O que eu tive aqui? Vou colocar 2 pontos. Uma expansão isobárica. O que eu tive de B para C? Como é que é o nome dessa transformação de B para C? Não está acontecendo uma expansão? Vocês conseguem enxergar que o nosso volume aumentou? Olha o volume de B e olha o volume de C. Ó, houve uma expansão também. E que tipo de expansão é essa? Isotérmica. Show? Agora, e de C para D? O que está acontecendo de C para D? Que tipo de transformação está acontecendo? Olha, o volume de C e D são iguais, ó, são iguais o volume. O volume de C e D é o mesmo volume. Então, não está tendo uma expansão. Que tipo de transformação eu tenho? Uma transformação isométrica. Agora, galera, isocórica, isométrica, isovolumétrica, tudo a mesma coisa, tá, Eduardo? Show. Perfeito. Mas aí eu tenho que falar o seguinte. Essa transformação isométrica, o que vocês acham? Foi um aquecimento ou foi um resfriamento isométrico ou isocórico? O que vocês acham? O que está acontecendo aí de C para D? Um resfriamento ou um aquecimento? Fala no chat. Só para eu saber se vocês conseguiram entender. Quem rege a lei é a lei de Charles. Charles fala que numa transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. O que está acontecendo com a minha pressão de C para D? Não está diminuindo a minha pressão? Temperatura de C é maior. Então, se eu estou saindo de C para D, seguindo a ordem alfabética, então está tendo um resfriamento. Um resfriamento. Um resfriamento isométrico. Então, eu coloquei todas as terminologias. Então, de A para B eu tenho uma expansão isobárica, seguido de uma expansão isotérmica e um resfriamento isométrico, ou isocórico. Como assim, Natália? Ao contrário, eu não consegui entender. Como assim, ao contrário? Não consegui Não, entender. eu tava vendo de D para C, aí depois que eu vi que Ah, era... tá. Não, é porque, como não tem... Normalmente vai ter setinhas, tá, Natália? Normalmente aqui tem que vir Eu acompanhado fiz de exercício setinhas. com certinha e foi tranquilo lá no simulado. Aham, vai vir setinhas. Mas quando não tem setinhas, eu subentende que vai ser o quê? A ordem alfabética. Acabou. Ou ordem numérica. Se não tem setinha, eu vou seguir a ordem ou alfabética ou numérica e acabou. Tranquilo? Então, o que eu sei? Que a temperatura de C, vou escrever aqui, ela é maior do que a temperatura de D. Então, eu tenho que procurar uma alternativa onde a temperatura de A é menor do que B é igual a C e que C é maior do que D. Aonde, qual alternativa que está isso? É a letra C de casa.
Galera, fala para mim se ficou claro esse exercício aqui. Gente, eu quero a teoria dessa matéria. Tanto dessa quanto da termodinâmica, eu quero a teoria. Eu não quero a parte matemática de vocês, não. Pode pular toda a parte matemática. Eu só quero que se resolva a parte teórica dessa matéria. Se o nosso objetivo é Enem, eu só quero a parte teórica. Eu quero que vocês olhem para esse gráfico e extraiam todas essas informações e consigam associar isso aí. Nós estamos associando com a lei de Bohr-Mariotti, de Gay-Lussac, de Charles. Nós vamos associar isso depois à primeira e à segunda lei da termodinâmica. Gente, é a teoria que eu quero. É a teoria que eu preciso que ela seja bem clara para vocês. A parte matemática, a gente vai fazer. Mas eu não quero que vocês fiquem dando ciclos, não, tá? Matemática é desnecessário, pensando em Enem, e até para vestibulares adicionais hoje aí, não tem tanto não, tá? Então vamos. Galera, mais uma questãozinha para a gente também. Olha, vocês estão percebendo que foi proposital eu colocar a parte teórica para vocês, porque eu quero só teoria. Uma determinada massa de gás perfeito, se não entenderem, fala comigo, tá? Pode me chamar no WhatsApp, não estão dando mensagem para mim. Eu quero nem que vocês mandar mensagem para mim, assim, eu estou entendendo a matéria, eu consegui fazer a lista. Pelo menos me dá um feedback para eu saber que vocês estão fazendo. Pelo menos, dizendo assim, ó, tá de boa, estou conseguindo fazer. Pelo menos para isso. Que vocês estão deixando no vácuo, eu fico preocupado. Eu falo, caralho, o que eu tenho que fazer? Pegar o endereço da galera e na caixa de cada um falar, e aí, como é que tá as listas que eu estou mandando? Imprimiu? Fez? Quero ver o caderno. Pegar um visto e carimbar o caderno de vocês. Para ver assim, né? Dar o rostinho, aquela carinha feliz lá do fundamental, né? Vou ter que fazer isso. Vou fazer um carinho para mim. E aí, se você fez o exercício, colocar lá, carinha feliz. Aí coloca lá, J10. Se não fez, eu coloco carinha triste, assim, ó. Eu nem coloco um J10, não, porque tá de sacanagem. Vamos fazer os exercícios. Gente, olha só. Eu estou falando isso que eu tenho certeza. Esse ano, a pontuação, o número, não vou falar pontuação vai cair, mas o número de acertos para entrar em cursos concorridos será menor. O Brasil parou. É o apagão, o Brasil parou. Então, se vocês não pararam, se vocês estão se dedicado e chegaram até aqui porque vocês querem continuar, então continue. Esse ano é o ano. Vai por mim. Esse ano é o ano que vocês vão entrar na federal. Esse ano é o ano que vocês vão destruir aquele exame nacional do ensino médio. Eles vão tirar o pé do Enem, eles vão tirar o pé, vão desacelerar. Tenho certeza disso, cara. Eu estou falando sério com vocês. Quem conseguir chegar até o final, quem conseguir ir até janeiro, nessa pegada, tchau. Gente, quem votou aqui? Fala para mim, só para você ter uma ideia. Quem votou no dia do Enem? Fala para mim no bate-papo aqui. Quem votou? Escolhendo as datas, as 3 datas que o Enem colocou. Ó, Eduardo, ó. Ah, vocês votaram. Mas sabe por que vocês votaram? Porque vocês estão estudando. Quem estuda, vota. Foram todo mundo que votou? Os 5 milhões foram todos que votaram? Não, 1 milhão. Só daí dá para você entender que os outros 4 milhões já fizeram o quê? Ó, foda-se. O ano que vem eu estudo, já perdi o foco. Já perderam. Gente, eu tô falando, gente, juro. Você para analisar, analise. Conversa com as outras pessoas de escola pública, conversa com os outros que estão fora do cursinho, conversa e pergunta. Pergunta para eles. Nós temos 4 milhões de alunos no último censo do Enem, que o INEP sabe disso, que já falou, olha, não dá mais não esse ano para mim.
E sabe de onde que são esses 4 milhões? São esses alunos que, às vezes, tipo assim, às vezes eu estou no terceiro ano mesmo, o ano que vem eu faço pré e aí resolve o problema. Terminal, né? Esse ano foi um ano difícil e está sendo difícil mesmo. Às vezes, ou não conseguiram vencer essa barreira de estudar EAD, né? De estudar, não conseguiram. Tem escolas que nem estão tendo, começando agora. Esse ano é o ano de vocês. Acabou a aula, olha para o espelho, fala isso para vocês. Todo dia, quando vocês acordarem, olha para o espelho e fala: esse ano é o meu ano. Não se esqueça dessa frase. Pode até escrever lá. Ó, pega quem tem batom, escreve quem não tem. Escreve de qualquer coisa lá. Pega um pincel e escreve: esse ano é o meu ano. Acabou. A galera não está estudando. Vocês estão. Ah, para mim. Galera, uma determinada massa de gás perfeito, inicialmente no estado 1, sofreu as seguintes e sucessivas transformações. Ela foi comprimida isotermicamente. Olha os termos que tem, que aparecem para a gente. Ó. Olha os termos. Ó. Deixa eu pegar um. Olha os termos. Ó. Ela foi comprimida isotermicamente. Então, se ela foi comprimida isotermicamente, então quer dizer que seu volume diminuiu, né? Comprimida, comprimir volume diminuiu. Então, de 1 para 2, eu tive o volume diminuído. Então, ó, vamos riscar, ó. Tá fora. Deixa eu pegar aqui. Tá fora. O que que tá fora aqui? Tá fora a B. Por que a B está fora? Porque de 1 para 2, ó, o volume não mudou. Ó, a C pode ser de 1 para 2? Pode, o volume diminuiu, pode ser. A D pode, ó, de 1 para 2? Ó, pode. A E pode? Não, a E não pode, porque o volume permaneceu constante. Então, só pode ser A, só pode ser C ou só pode ser D. Vamos ver até o estado 2. No estado, depois ela foi aquecida. Então, vamos analisar aqui. Ela foi aquecida isobaricamente. Quer dizer que a sua pressão permaneceu constante. Só que ela foi aquecida. Se ela foi aquecida e a sua pressão não mudou, então eu estou lá, transformação de Gay-Lussac. Quer dizer que o seu volume aumentou. Aquecimento isobárico, temperatura e volume são diretamente proporcionais. Então, se foi aquecida, ó, o volume aumentou. Então, de 2 para 3, teve um volume aumentado. 2 para 3, volume aumentado. Então, pode ser a A. 2 para 3, volume aumentado. Cara, você já pode excluir aqui, porque aqui eu tenho aqui, ó, uma isoterma. Na verdade, aqui eu tenho uma hipérbole aqui, mas vamos deixar. Vamos ver o 3. E, finalmente, resfriado isometricamente. Então, ele foi resfriado isometricamente. Então, quer dizer que sua temperatura diminuiu. Então, galera, por que eu vou eliminar a C e a D? Eu vou eliminar porque estão vendo aqui, ó, tem uma hipérbole aqui, ó. Hipérbole só aparece quando é uma transformação o quê? Isotérmica. E não foi isotérmica. Então, o que sobrou para a gente é a nossa letra A. Está aqui. Letra A. Vou pegar aqui. Deixa eu pegar meu mouse. Letra A. Ó, olha assim, olha aqui, ó. Resfriamento. Ó, primeiro, ó, compressão isotérmica de 1 para 2. Depois, uma expansão isobárica, 2 para 3, né? Depois, uma resfriamento, ó, esfriado, um resfriamento isometricamente. Então, letra A pra gente. Vou fazer uma com cálculo, né? A gente não fez nenhuma com cálculo, vamos fazer uma com cálculo, vou limpar todos os meus desenhos. Alguém fez uma pergunta. Sim.
O único que pode ter hipérbole. Sim. De todos os gráficos, só a transformação isotérmica que vai ter uma hipérbole. Nós vamos ver lá, inclusive... Sim. Sim. Perfeitamente. Só PV e quando for uma transformação isotérmica. Perfeitamente, Natália. A Natália está falando assim que de todos os tipos de gráficos, o único que vai ter uma hipérbole é pressão-volume quando a transformação for isotérmica. Nós vamos ter uma transformação adiabática mais à frente. Vocês vão ver que ela vai formar uma hipérbole, mas é uma hipérbole vertical. A variação de volume é muito pequena. Depois eu mostro a diferença para vocês dos gráficos, tá? Então, segura esse conceito aqui, tá, Natália, que você está dizendo. Gráfico PV, pressão, volume. Se você viu uma isoterma com uma grande variação de volume, você já sabe que é uma transformação isotérmica, tá? A gente vai ver lá nas transformações, lá no ciclo de Carnot, segunda lei da termodinâmica, uma outra hipérbole, só que é uma hipérbole mais inclinada, com uma pequena variação de volume. Uma pequena, discreta, chama de uma discreta variação de volume. Segura a onda, que a gente vai ver isso lá na frente. Por enquanto, esse enunciado para você está excelente. Resolve qualquer exercício envolvendo gases e a primeira lei da termodinâmica. Show? 3. Com base no gráfico a seguir, que representa uma transformação isovolumétrica de um gás ideal, podemos afirmar que no estado B a temperatura vale quanto? Então, olha só. Cara, é uma transformação isovolumétrica, lei de Charles. Então, P1, vou colocar PA-TA. Se você não lembra, você coloca aqui, ó, VA igual a P20 por Votor. Coloca tudo, não tem problema. Só que ele fala que é isovolumétrico. Então, eu vou cortar aqui, ó, VA e VB, que são iguais. Então, quanto que vale a pressão de A? 2. Quanto que vale a temperatura? Aí você coloca 20. Não pode colocar 20. É 293. Da onde que veio esse 293, professor? Eu somei 20 com 273, que era para transformar em Kelvin. Esse é o único problema que teremos. Tá? Só vou desligar meu microfone aqui um pouquinho. Tá, voltei. Galera, eu deixei a minha mulher trancada dentro de casa, meu Deus do céu, no quarto dela. Ela não está achando a chave dela. Depois eu faço isso. Vamos continuar a aula. Galera, então vamos lá. Ó, qual é a minha pressão em B? 4. Dividido pela minha temperatura em B, que eu não sei quanto que é. Se multiplicar cruzado, vocês, eu tô, ó, sai fora. Aumentou quanto aqui? 2 vezes, é o dobro. Então, quanto que é o dobro de 293? 586. Acabou. 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 Segue o fluxo. Gente, estudo dos gases é isso aqui. Tá? O Enem está chegando. Não quero que fiquem com medo. Não quero que fiquem com medo do Enem. Vai estar tudo certo para a gente. Tem data marcada e nós vamos destruir na prova. Confia em mim. Escreve lá no seu espelho. Eu vou destruir esse ano. Enem, esse ano é meu. Acabou. Vocês estão estudando. Estão focados. Galera, agora eu quero que vocês... Agora eu vou pro quadro aqui que eu preciso falar alguma coisinha para vocês ainda. Deixa eu limpar aqui todos os meus desenhos. Vou fechar isso aqui. E agora eu preciso dar aula sobre começar a falar de trabalho de um gás. Tá? Eu preciso
que vocês entendam isso aqui. Então, mais uma página em branco. Galera, então vamos falar sobre trabalho de um gás? Então, a gente não começou a primeira lei da termodinâmica ainda. Eu só vou falar sobre trabalho de um gás. Então, descobri em um determinado momento, né, um determinado momento da história da humanidade, que os gases eram capazes de realizar trabalho. Então, vamos pensar na seguinte situação aqui. Vamos pensar na seguinte situação. Então, que eu tenho aqui um recipiente. Eu vou pegar esse meu recipiente, né? Então, eu tenho um recipiente inicial. Vamos supor que eu fizesse a seguinte situação aqui agora. Eu vou colocar um êmbolozinho aqui. Vamos pensar aqui. Vamos colocar esse êmbolo de que cor? Vamos colocar ele de... Então, vamos supor que eu tenho um êmbolozinho aqui, né? Alguma coisa aqui. Então, tem um êmbolo aqui. O homem próximo ali à primeira revolução industrial descobriu que, suponhamos que aqui são partículas de um gás aqui dentro, que ficou feio, né? É isso. Vou melhorar aqui. Para isso realmente aparecer um êmbolo. Então, eu tenho um êmbolo aqui. E aí, ele percebeu que se a gente aquecesse esse gás, né, fornecesse energia térmica para esse gás, né, então, estou fornecendo energia térmica para esse gás, essas partículas, consequentemente, aumentariam sua energia cinética, começariam a colidir com a parede do recipiente, né, então a pressão no interior dela iria aumentar e, consequentemente, iria fazer com que esse êmbolo aqui, ó, faria com que esse meu êmbolo, que aqui está, se expandisse. Então, quer dizer que, em consequência desse aumento da minha energia interna, né, dessa energia cinética dessas partículas, nós teríamos um aumento de volume. Né? Nós teríamos um aumento de volume desse gás. Então, aqui eu tinha um volume inicial e aqui agora eu vou ter um volume final. Né? Um volume final. Deixa eu melhorar esse volume final aqui. Ficou feio aqui. Eu agora tenho um volume final. Então, houve uma expansão. E essa expansão foi ocasionada pelo gás. Então, quer dizer que o gás, nós já aprendemos que pressão é igual a força dividido por área. Então, quer dizer que esse aumento da energia cinética dessas partículas, esse aumento de mobilidade dessas partículas, fez com que ele aumentasse a sua pressão. Para ele aumentar a sua pressão, consequentemente, ele aumentou porque as forças com que eles colidiam na parede do recipiente aumentaram. Como eu tinha uma parte móvel, né, eu tinha um êmbolo aí, ó, algo que poderia se mover se eu aplicasse uma força, então eu posso dizer que esse gás realizou o trabalho. Porque nós já aprendemos lá na mecânica que trabalho é igual a força vezes o quê? Deslocamento. Né? Trabalho é força vezes deslocamento. Nós já aprendemos isso, né? E nós, então, professor, tá, eu entendi que trabalho é força vezes deslocamento. A gente, né, nós, né, isso aqui não é de densidade, não, é de deslocamento. Professor, mas, sim, falar de força para gás é complexo, mas eu posso falar, então, substituir e dizer que o trabalho realizado por esse gás vai ser igual a pressão vezes a área, vezes esse deslocamento que ele teve aqui, ó. Ele estava aqui, ó.
Então, ele sofreu uma variação de volume. Ele teve um pequeno deslocamento. Nós já aprendemos lá na geometria espacial que a área da base, a área vezes a altura, né, que esse deslocamento aqui não é a minha altura que ele percorreu, não é a altura. Nós já aprendemos isso lá na matemática, que a de área vezes a altura é volume. Então, quer dizer que o trabalho realizado por um gás é igual à sua pressão vezes a sua variação de volume por ele sofrido. Então, a partir de agora, nós já sabemos que para um gás realizar trabalho, ele precisa ter uma variação de volume. Quando não há variação de volume, não tem trabalho. E aí, a partir de agora, eu preciso saber o seguinte, galera, olha o que eu preciso saber. Quando esse gás se expande, ele realiza trabalho sobre a vizinhança. Quem está fora do meu sistema é o gás. Quem está fora é a vizinhança. Então, ele realiza trabalho. Então, se meu gás houve uma expansão, então, se há, vamos colocar aqui, se ΔV, que é a variação de volume, for maior que zero, subentende que há uma expansão, como consequência, esse trabalho será um trabalho positivo, ou seja, um trabalho motor. Agora, quando esse gás ele é comprimido, o seu volume, há uma diminuição de volume, então a variação de volume vai ser negativa, eu digo que esse gás está sofrendo trabalho. Então, trabalho resistente. Fala para mim se vocês conseguiram entender da onde que surgiu essa fórmula trabalho de um gás é igual a pressão dele vezes. Vê se vocês conseguem entender. Tranquilo para vocês? Show, né? Então vamos. Jonassi, Oi. por que eu só não entendi por que a área, o deslocamento ali é o volume. Não entendi essa parte. Ah, tá. Então, o que é um volume? Isso aqui é um cilindro. Pensa como um cilindro. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? Não é a área da base vezes a altura? Lembra? De um cilindro? A área da base vezes a altura. Então, meu êmbolo estava aqui e ele deslocou, né? Então, ele sofreu uma variação de altura. E pressão não é força vezes área? É força sobre área? Então, esse A aqui é de área. Então, quer dizer que se eu multiplicar a área vezes a altura que esse êmbolo se movimentou, na realidade, eu estou usando o seu volume, a sua variação de volume que ele sofreu. Sim? Ah, tá. Entendi. É porque isso aqui vem lá da matemática espacial. Volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Sim? Se eu fosse pegar, por exemplo, uma piscina também, digamos que eu construí uma piscina na minha casa e eu quero calcular qual é o volume que essa piscina, qual é a capacidade dessa piscina. Vamos calcular a área dessa piscina vezes a altura que eu quero colocar de água. Aí eu sei o volume dessa piscina. Perfeito? Entendi. Galera, agora o que eu preciso fazer também? Professor, eu só posso usar essa fórmula, então aqui é uma observação importante para a gente. Vou colocar até uma observação aqui. Observação. Eu só uso essa fórmula aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui. Ficou feio. Essa letra aí. Tal. Trabalho é igual a pressão vezes variação de volume só para pressão constante. Se a minha pressão não for constante, galera, tô fora. Se a minha pressão não for constante, eu tô fora. Não posso usar isso aí. Professor, e quando a pressão não é constante, como que eu calculo a área, como que eu calculo o trabalho, né? Como que eu calculo o trabalho? Vamos colocar aqui.
mais páginas. Como que eu calculo o trabalho, professor? Se, vamos pegar um gráfico aqui. Eu preciso de um gráfico. Vamos voltar aqui. Vamos pegar aqui um gráfico. Aplicações. Então, sempre que eu tiver um gráfico, galera, vou pegar aqui um pincel aqui, deixa eu diminuir aqui agora, colocar a fotinha para cá. Toda vez que eu tiver um trabalho, né, algo acontecendo com gás e que sua pressão não for constante, ele vai nos fornecer para a gente um gráfico. Um gráfico de quê, professor? Um gráfico de pressão por volume. Show? Então, suponhamos que eu tivesse um gráfico assim, ó. Deixa eu pegar um gráfico assim, ó. Eu tinha uma condição inicial aqui e esse cara veio para cá. Situação assim. Então, o que eu tive aqui? Não sei. Tive uma transformação qualquer. Eu tive uma expansão de um gás. A temperatura não foi constante, né? O volume não foi constante, a pressão não foi constante. Eu tinha uma situação inicial aqui, que eu vou chamar de situação inicial aqui, ó, de A. E aqui eu tenho uma situação inicial de B. Então, eu tive aqui, ó, uma transformação gasosa de A para B. Professor, como que eu vou calcular o trabalho? Suponhamos que eu tivesse que calcular o trabalho. Suponhamos que eu tivesse que calcular o trabalho de A. Tá legal, né? Daqui a pouco eu vou fazer W, tá? Tá, eu quero calcular o trabalho de A para B. Como é que eu vou calcular? Eu posso usar assim, professor, pressão vezes a variação de volume? Não, porque a pressão de A e B não são as mesmas. Então, essa fórmula aqui está fora. Professor, então, o que eu vou calcular? Quando você tem essa situação aqui, a gente fala que o trabalho de A para B vai ser numericamente igual à área do gráfico. Perfeito? Então, gente, caiu uma situação dessa, não usa a primeira fórmula, usa isso aqui. Aí eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. A área desse gráfico é sempre a área limitada pelo eixo das abscissas. Então, é essa área aqui, nunca pega o eixo das ordenadas, sempre dos abscissas. Ó, é essa área aqui, ó. Não se esqueçam disso. Ó. Que figura é essa aqui? Um trapézio. Show? Então, suponhamos, e aí, uma atenção para a gente. Qual é a unidade de medida de trabalho? Não é o joule? Né? A unidade de medida de trabalho é o joule. Então, para ser joule, esse meu volume aqui, ó, tem que estar em metros cúbicos. Se não estiver, vocês terão que transformar. E a minha pressão tem que estar em newton por metro quadrado. Quando a minha pressão está em newton por metro quadrado, meu volume em metros cúbicos, aí o meu trabalho vai estar em joules. Então, eu vou calcular a área. Que figura é essa? Isso é um trapézio. Ó, base maior, ó, base menor, e a distância entre as bases é a minha altura. Então, como é que eu vou calcular? Ó, base maior, mede quanto? Ó, suponhamos que já está em newton por metro quadrado. Ó, daqui, ó, daqui a aqui, quanto que eu tenho, professor? Tem 3. Show? Então, tem 3. Então, ficaria assim, 3 mais. E a base menor, ó, daqui a aqui tem um só. Vezes a minha altura. A minha altura de 1 a 4 tem 3. Dividido por 2. Que a área do trapézio é base maior mais base menor. Não vai ter só trapézio, pode ter um triângulo, pode ter qualquer outra coisa. Sem problema nenhum. Tá? 3 mais 1, 4. 4 vezes 3, 12, dividido por 6. Por 2 vão dar 6. Então, quer dizer que o trabalho de A para B
foi de 6 joules. Aí a pergunta, professor, é positivo ou é negativo? De A para B, está acontecendo uma expansão. Logo, o trabalho ele é positivo. Se fosse o inverso, professor, se o cara falasse assim para a gente, ó, olha, na realidade, ele está saindo de B para A. Aí, então, está tendo uma compressão. Você colocaria aqui menos 6 joules. Tranquilo? Galera, extrapolamos o nosso tempo, né? Chegamos aí a 51. Eu não acabei, eu estou tentando entrar na primeira lei da termodinâmica. Estou falando de trabalho, vou continuar a falar de trabalho isso a semana que vem. Vou dar uns exercícios para vocês aí na sala de aula de vocês sobre transformações gasosas. Eu só estou começando a falar de trabalho, depois eu falo um pouquinho sobre energia interna, depois eu vou entrar, primeira lei termodinâmica, segunda lei termodinâmica, semana que vem. Amanhã nós vamos ter aula de química, tá? Então, amanhã aula de química, quarta, quinta e sexta aula de química, vão dar uma adiantada aí em química pra gente. Galera, um forte abraço e obrigado pela atenção de vocês e até amanhã. Quero todos vocês aqui. E não se esqueça de escrever no quadro de vocês, esse ano é meu. Show! Fui!